O despertador toca às 5 da manhã na pequena casa da Vila Madalena. Maria das Graças abre os olhos e por um instante permanece imóvel, sentindo o peso do cansaço nos ossos. Aos 38 anos, ela carrega no rosto as marcas de quem trabalha duro para sustentar os 2 filhos sozinha. Do quarto ao lado ouve o ronco suave de João, de 12 anos, e Luísa, de 9, ainda dormindo profundamente. "Meus amores", sussurra, beijando a testa de cada um antes de sair para mais um dia de trabalho. O ônibus balança pela cidade ainda adormecida, enquanto Maria revisa mentalmente a lista de afazeres. Há 3 meses trabalha na mansão dos Castanheira, no bairro nobre do Morumbi, e ainda se impressiona com o tamanho daquela casa que poderia abrigar 20 famílias como a sua. O portão eletrônico se abre com um zunido suave. Maria caminha pela entrada pavimentada, observando os jardins perfeitamente aparados e a piscina que reflete a luz dourada do amanhecer. Tudo ali respira dinheiro, mas também uma estranha frieza que ela não consegue explicar. "Bom dia, Dona Maria", cumprimenta seu Antônio, o porteiro sempre gentil com ela. "Bom dia, seu Antônio. Como está a família?" "Bem, obrigado. A senhora chegou cedinho hoje. É que tem muita coisa para fazer. O patrão recebe visitas importantes hoje à noite." Maria entra pela porta dos fundos, diretamente na cozinha ampla e moderna. Tudo de mármore e aço inoxidável, com eletrodomésticos que custam mais que sua renda de um ano inteiro. Ela amarra o avental e começa a rotina. Preparar o café da manhã, organizar a sala de jantar, verificar se tudo está impecável para a família acordar. Rodolfo Castanheira desce as escadas às 7 em ponto, como sempre. Alto, elegante, com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados e o terno sob medida. Aos 45 anos, é dono de uma das maiores construtoras do país, mas seus olhos carregam uma tristeza profunda que nem todo o dinheiro do mundo consegue disfarçar. "Bom dia, Senhor Rodolfo." Maria o cumprimenta respeitosamente. Ele apenas acena com a cabeça, pega a xícara de café que ela deixou pronta e se senta à mesa, folheando o jornal em silêncio. 3 anos se passaram desde que perdeu a esposa Helena num acidente de carro, e desde então é como se uma parte dele tivesse morrido junto. "O senhor quer que eu prepare alguma coisa especial para o café da manhã?" Maria pergunta, notando que ele mal tocou na comida. "Não precisa, obrigado", ele responde sem levantar os olhos do jornal. É nesse momento que Verônica desce as escadas. Aos 32 anos, ela é uma mulher deslumbrante, loira, sempre impecavelmente maquiada e vestida como se estivesse saindo para um desfile. Casou com Rodolfo há 6 meses, numa cerimônia discreta que mais pareceu um negócio do que uma celebração de amor. "Maria, onde está meu café com leite desnatado?" "Já falei que não gosto de esperar." A voz de Verônica ecoa pela cozinha com autoridade. "Já está pronto, dona." "Verônica." "Desculpe a demora." Verônica pega a xícara e examina o conteúdo com desdém. "E esse pão? Parece que foi feito ontem." "Foi feito hoje de manhã na padaria, dona Verônica." "Então escolha melhor da próxima vez. Por esse salário espero perfeição." Maria abaixa a cabeça e continua arrumando a mesa, acostumada com as críticas constantes da patroa. Rodolfo não intervém, perdido em seus próprios pensamentos e nos números do jornal econômico. "Cadê o Gabriel?" "Ele já devia estar tomando café", Verônica pergunta irritada. "Vou chamá-lo", Maria oferece, mas Verônica a interrompe com um gesto brusco. "Deixa, esse menino precisa aprender a acordar sozinho. Já está mimado demais." Rodolfo levanta os olhos do jornal pela primeira vez. "Verônica, ele tem apenas 7 anos." "Exatamente. Na idade dele eu já sabia ser independente. Se não aprender agora, vai crescer um inútil." O desconforto toma conta do ambiente. Maria sente o coração apertar, lembrando-se dos próprios filhos e de como os acorda carinhosamente todas as manhãs. Não consegue imaginar uma criança de 7 anos tendo que enfrentar o dia sem um bom dia amoroso. "Vou subir e ver se ele está bem." Rodolfo se levanta, mas Verônica o segura pelo braço. "Você tem reunião em meia hora. Não pode se atrasar por causa de birra de criança." Rodolfo hesita, olhando para a escada e depois para o relógio. A pressão do trabalho e a insistência da esposa vencem.
Ele pega a pasta e se dirige para a porta. Maria, se o Gabriel não descer em 10 minutos, pode subir e ver o que está acontecendo, ele diz antes de sair. Verônica espera o barulho do carro se afastando para se virar para Maria com um sorriso gelado. Na verdade, deixa ele lá. Uma manhã sem café da manhã vai ensiná-lo a ser mais responsável. Mas, dona Verônica, ele é só uma criança. E eu sou a mãe dele agora. Não preciso de conselhos sobre como educar meu enteado. Maria sente as mãos tremerem. Quer subir, quer verificar se o menino está bem, mas sabe que precisa do emprego. Com 2 filhos para criar, não pode arriscar uma demissão por desobediência. Verônica termina o café e sobe as escadas, deixando Maria sozinha na cozinha com um nó na garganta. O silêncio da casa é quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da parede e pelo barulho distante do trânsito da cidade que desperta. Aliás, deixa nos comentários. Onde você mora? Vou adorar saber de qual cidade essa história chega até você. São 8h30 quando Maria finalmente ouve passos descendo a escada. Gabriel aparece na cozinha de pijama, os cabelos despenteados e os olhos ainda inchados de sono. É um menino pequeno para a idade, magro, com os mesmos olhos tristes do pai, mas que ainda guardam a inocência da infância. Bom dia, Gabriel. Maria o cumprimenta com um sorriso genuíno. Bom dia, ele responde baixinho, olhando ao redor. Cadê meu pai? Já foi trabalhar, meu amor. Mas eu preparei um café gostoso para você. Gabriel se senta à mesa e Maria serve um copo de leite com achocolatado, pães quentinhos com manteiga e uma tigela de frutas cortadas em formatos divertidos. O menino sorri pela primeira vez no dia. Você que fez esses desenhos com as frutas? Fiz sim. Gostou? Ficaram iguais aos que minha mãe fazia. O coração de Maria se aperta. Ela se senta ao lado do menino enquanto ele come, observando como parece faminto, não só de comida, mas de atenção e carinho. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma das próximas histórias que estão vindo. Enquanto Gabriel termina o café da manhã, Maria não consegue deixar de notar como o menino come devagar, como se quisesse prolongar aqueles minutos de companhia. Ele brinca com os pedaços de banana cortados em forma de estrela, sorrindo timidamente para ela. Maria, minha mãe também fazia café da manhã gostoso assim? A pergunta pega Maria desprevenida. Ela para de limpar a bancada e olha para o menino, vendo naqueles olhos castanhos uma sede de memórias e afeto que corta seu coração. Tenho certeza que sim, meu anjo. Mãe sempre faz as coisas mais gostosas do mundo para os filhos. Você tem filhos? Tenho sim, o João e a Luísa. Eles são um pouquinho mais velhos que você. Os olhos de Gabriel se iluminam. Eles gostam de brincar. Eu não tenho com quem brincar aqui em casa. Antes que Maria possa responder, Verônica entra na cozinha já arrumada para sair. Ela veste um vestido de grife, salto alto e carrega uma bolsa que custa mais que o salário anual de Maria. Seus olhos se estreitam ao ver o menino ainda em pijama. Gabriel, por que você ainda não está pronto para ir na escola? O menino se encolhe na cadeira. Eu esqueci. Como assim esqueceu? São 9 horas. Sua aula começou às 8. A voz de Verônica ecoa pela cozinha com uma frieza que faz Maria estremecer. Gabriel abaixa a cabeça, as lágrimas começando a formar nos olhos. Desculpa, madrinha. Não é madrinha, Gabriel, sou sua mãe agora. E uma mãe não aceita esse tipo de irresponsabilidade. Maria dá um passo à frente, instintivamente. Dona Verônica, se a senhora quiser, eu posso ajudar o Gabriel a se arrumar rapidinho. Em 15 minutos ele está pronto. Verônica se vira para ela com um olhar cortante. Maria, você foi contratada para limpar a casa, não para dar opinião sobre educação. Gabriel vai aprender que ações têm consequências. Mas ele vai perder o dia todo de aula. Exato. Da próxima vez vai lembrar de acordar na hora certa. Gabriel começa a chorar baixinho. Maria sente o peito apertar, lembrando-se de como seus próprios filhos ficam quando algo dá errado. Sem pensar, ela se aproxima do menino e coloca a mão no ombro dele. Não chora, meu amor. Amanhã você acorda mais cedo, né? A gente pode até preparar a roupa na noite anterior. Maria! A voz de Verônica explode na cozinha. Tire a mão do meu filho agora mesmo. O comando é tão agressivo que Maria recua imediatamente.
mas não antes de Gabriel agarrar sua mão por um segundo, como se ela fosse uma tábua de salvação no meio de um naufrágio. Nunca mais toque no Gabriel sem minha permissão. E nunca mais o console quando ele precisa aprender uma lição. Está entendido? Sim, dona Verônica, desculpe. Verônica respira fundo, recompondo a máscara de elegância. Gabriel, vá para o quarto. Vai ficar lá pensando no que fez até eu voltar. E você, Maria? Termine seu trabalho em silêncio. Não quero ouvir mais nenhum pio. A mulher sai da cozinha com passos firmes, deixando para trás o eco de seus saltos no mármore. Gabriel levanta da cadeira lentamente, os ombros curvados como os de um velho cansado. Gabriel. Maria sussurra quando tem certeza de que Verônica não pode ouvi-la. O menino se vira, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Você não fez nada errado, viu? Todo mundo às vezes esquece das coisas. É normal. Um sorriso frágil aparece no rosto dele. Obrigado, sussurra antes de subir as escadas arrastando os pés. Maria fica sozinha na cozinha, o coração pesado. Ela conhece bem essa sensação. É a mesma que sente quando vê uma criança sofrendo na rua, quando presencia uma injustiça e não pode fazer nada. Mas desta vez é diferente. Desta vez ela pode fazer algo mesmo que pequeno. Durante o resto da manhã, enquanto limpa a casa, Maria não consegue tirar Gabriel da cabeça. A imagem do menino chorando, a forma, como ele agarrou sua mão buscando conforto, a frieza calculada de Verônica, tudo isso ferve dentro dela como uma panela de pressão prestes a explodir. Por volta do meio-dia, quando está limpando o segundo andar, ela ouve um ruído vindo do quarto de Gabriel. Aproxima-se da porta entreaberta e vê o menino sentado no chão, brincando sozinho com alguns carrinhos, fazendo barulhinhos baixinhos para não incomodar ninguém. Psiu, Gabriel, ela chama suavemente. Ele levanta os olhos, surpreso e um pouco assustado. Sua madrasta saiu? Saiu. Disse que ia almoçar com as amigas. Maria entra no quarto e fica impressionada. É um quarto de príncipe. Cama com dossel, móveis de madeira nobre, brinquedos caros espalhados pelas prateleiras. Mas há algo de errado ali. Os brinquedos parecem novos demais, como se não fossem brincados. As paredes são brancas e frias, sem desenhos, fotos ou qualquer coisa que tornasse o ambiente acolhedor. Que quarto bonito, ela comenta, sentando-se no chão ao lado dele. Era da minha mãe antes, Gabriel explica, apontando para uma foto pequena na mesinha de cabeceira. O papai deixou eu ficar aqui depois que ela foi para o céu. Maria olha para a foto e vê uma mulher linda, de sorriso caloroso, abraçada a um Gabriel bebê. Há tanto amor naquela imagem que quase é possível sentir o calor que eles irradiavam. Ela era muito bonita. Você puxou os olhos dela. Você acha? O papai disse que eu lembro ela às vezes. Por isso ele fica triste quando me olha. A inocência da observação parte o coração de Maria. Uma criança de 7 anos não deveria carregar o peso de ser uma lembrança dolorosa para o próprio pai. Seu pai não fica triste por sua causa, meu anjo. Ele fica triste porque sente falta da sua mãe. Mas isso não é culpa sua, nunca. Gabriel a olha com atenção, como se estivesse decorando cada palavra. Você está com fome? Posso fazer um lanche para você. Os olhos do menino se iluminam. Pode? A madrinha disse que eu não podia comer até ela voltar. Isso não está certo. Criança tem que comer nas horas certas para crescer forte e saudável. Maria se levanta e estende a mão para ele. Vem, vamos fazer um lanche bem gostoso e depois você me conta quais são seus brinquedos favoritos. Gabriel hesita por um segundo, olhando para a porta como se esperasse Verônica aparecer a qualquer momento. Mas a fome e a necessidade de carinho são mais fortes que o medo. Ele segura a mão de Maria com confiança, e pela primeira vez desde que ela chegou naquela casa, sente que está fazendo a coisa certa. Na cozinha, Maria prepara um sanduíche especial para Gabriel, pão integral com queijo, presunto e tomate cortado em formato de coração. Ela aquece um copo de leite e adiciona uma pitada de canela, exatamente como faz para seus próprios filhos. Nossa, que cheiro gostoso! Gabriel exclama, subindo na banqueta para ficar à altura da bancada. É o segredo da canela. Minha vó que me ensinou essa receita. Enquanto o menino come com apetite, Maria nota como ele se transforma. Os ombros relaxam,
O sorriso aparece naturalmente e ele começa a falar sobre coisas que gosta. Desenhos animados, carrinhos, o cachorro que tinha antes da mãe morrer. O Rex era assim, ó. Gabriel abre os braços, tentando mostrar o tamanho. Ele dormia na minha cama e me protegia dos monstros. E o que aconteceu com ele? O sorriso do menino desaparece. A madrinha disse que cachorro dá muito trabalho. Deu ele para uma família longe daqui. Maria engole a seco. Mais uma crueldade disfarçada de praticidade. Tenho certeza que o Rex está bem. Cachorro é muito inteligente, sabe encontrar pessoas boas para amar. Você acha que ele lembra de mim? Claro que sim, cachorro nunca esquece quem ama. Gabriel termina o lanche e ajuda Maria a lavar os pratos, em pé na banqueta. As mãos pequenas, segurando os utensílios com cuidado. É um momento simples, doméstico, mas carregado de ternura. Maria não consegue deixar de pensar como seria bom se seus próprios filhos pudessem conhecer Gabriel. Maria! A voz do menino fica séria de repente. Posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Às vezes eu sonho que você é minha mãe. É errado? A pergunta atinge Maria como um soco no estômago. Ela para de lavar os pratos e se vira para o menino, vendo naqueles olhos castanhos uma necessidade tão profunda que quase a faz chorar. Não é errado, Gabriel. Todo mundo precisa de carinho. Você me daria carinho se fosse minha mãe? Dou carinho para você agora, não dou? Gabriel sorri, um sorriso tímido, mas genuíno. Dá sim. Você é igualzinha às mães dos filmes. Nesse momento, eles ouvem o barulho da porta da frente se fechando. Verônica voltou mais cedo do que esperado. Gabriel trava imediatamente, os olhos se enchendo de pânico. Ela não pode me ver aqui, sussurra. Calma, vá pro quarto, eu cuido de tudo. Gabriel sai correndo, mas, na pressa, derruba o copo que estava na bancada. O estrondo do vidro se quebrando ecoa pela casa como um alarme. Que barulho foi esse? A voz de Verônica vem se aproximando da cozinha. Maria se abaixa rapidamente para recolher os cacos, cortando o dedo no processo. Uma gota de sangue pinga no chão claro da cozinha. Maria, o que aconteceu aqui? Verônica entra na cozinha e vê imediatamente os pratos molhados no escorredor, as migalhas na bancada, o copo quebrado no chão. Eu deixei cair um copo enquanto lavava a louça, dona Verônica. Os olhos da mulher se estreitam. Ela se aproxima da bancada e passa o dedo sobre uma migalha de pão. Que engraçado. Eu não me lembro de ter deixado pratos sujos na cozinha. Maria sente o sangue gelar. Eu fiz um lanche para mim. Estava com fome. Um lanche, com o meu queijo importado e o meu pão integral. Desculpe, dona Verônica. Posso repor? Não é questão de repor, Maria. É questão de respeito. Você está na minha casa, come a minha comida e ainda por cima mente para mim? Eu não estou mentindo. Gabriel! Verônica grita de repente, fazendo Maria pular de susto. Passados alguns segundos, Gabriel aparece na porta da cozinha, ainda de pijama, os olhos arregalados de medo. Você comeu alguma coisa aqui na cozinha? Gabriel olha para Maria, depois para Verônica, travado entre a verdade e a mentira. Eu... Responde. Verônica eleva a voz. Fui eu que ofereci para ele, dona... Verônica, Maria se adianta. O menino estava com fome, não almoçou. E quem deu permissão para você alimentar meu filho? Eu só pensei... Você não foi paga para pensar, foi paga para limpar. O silêncio que se segue é pesado como chumbo. Gabriel começa a chorar baixinho e Maria sente o coração se partindo. Por favor, não brigue com ela. Gabriel sussurra. Foi culpa minha. Verônica se vira para o menino com uma expressão de desprezo que congela o sangue de Maria. Você tem razão, Gabriel. Foi culpa sua. Uma criança obediente não aceitaria comida de estranhos. Ela não é estranha. Ela é boa comigo. Ela é uma empregada. Verônica explode. Uma funcionária. Não é sua amiga. Não é sua família. Não é nada sua. Gabriel recua como se tivesse levado um tapa. Maria dá um passo à frente instintivamente. Dona Verônica, por favor, ele é só uma criança. E você está passando dos limites, Maria. Claramente. Verônica caminha até a bancada e pega o telefone. Vou ligar para meu marido. Acho que ele precisa saber que tipo de pessoa contratou para trabalhar na nossa casa.
Não precisa incomodar o Sr. Rodolfo. Prometo que não vai acontecer mais. Ah, tenho certeza que não vai acontecer mais. Há algo na voz de Verônica que faz o estômago de Maria dar um nó. Uma certeza fria, calculada, que soa como uma ameaça. Rodolfo atende no segundo toque. Maria consegue ouvir sua voz tensa do outro lado da linha. Querido, preciso conversar com você. Sobre a Maria quando chegar em casa. Aconteceram algumas coisas hoje que me deixaram muito preocupada. Maria sente as pernas bambas. Ela precisa daquele emprego, precisa do dinheiro para sustentar João e Luísa, para pagar o aluguel, a escola, os remédios da asma do menino. Por favor, dona Verônica. Verônica levanta a mão pedindo silêncio e continua falando com o marido. Não posso esperar até amanhã. É sobre a segurança do Gabriel. Precisa ser hoje. Gabriel olha de uma mulher para a outra, sentindo instintivamente que algo terrível está prestes a acontecer. Suas lágrimas caem silenciosas, enquanto ele se encolhe cada vez mais na porta da cozinha. Está bem, amor. Te espero para o jantar. Sim, ela ainda vai estar aqui. Verônica desliga e se vira para Maria com um sorriso gelado. Meu marido vem para casa mais cedo hoje. Acho que vocês duas vão ter uma conversa muito interessante. O telefone volta ao gancho com um clique seco que ecoa na cozinha como o som de uma sentença sendo proferida. As horas que se seguem são as mais longas da vida de Maria. Ela continua trabalhando mecanicamente, limpando os mesmos lugares 2 vezes, organizando objetos que já estavam no lugar. Suas mãos tremem e ela não consegue parar de olhar para o relógio da parede. Gabriel some do andar térreo. De vez em quando, ela ouve seus passos no quarto, mas ele não desce mais. Provavelmente, Verônica o proibiu de sair do quarto até a chegada do pai. Às 5 horas da tarde, o som familiar do carro de Rodolfo na garagem faz o coração de Maria disparar. Ela está na sala, passando o aspirador pela 3ª vez, quando ouve a conversa na porta da entrada. Muito preocupante, Rodolfo. Não posso ter uma pessoa assim cuidando da nossa casa. Calma, Verônica. Vamos conversar com calma. Os passos se aproximam da sala. Maria desliga o aspirador e se endireita, tentando parecer digna, apesar do medo que sente. Maria. Rodolfo a chama. Pode vir. Aqui, por favor. Ela caminha até a sala de estar, onde Rodolfo se senta em sua poltrona de couro, enquanto Verônica permanece de pé ao lado dele, os braços cruzados como uma promotora, prestes a apresentar sua acusação. Sente-se. Rodolfo indica uma cadeira à sua frente. Maria se senta na beirinha da cadeira, as mãos unidas sobre o colo, o coração batendo tão forte que tem certeza de que eles podem ouvir. Verônica me contou algumas coisas preocupantes sobre hoje. Quero ouvir sua versão. Maria respira fundo. Senhor Rodolfo, eu só dei um lanche para o Gabriel. Ele estava com fome e... Ela está mentindo. Verônica interrompe. Primeiro disse que comeu ela mesma, depois mudou a versão. Deixa ela falar, Verônica. Maria olha diretamente para Rodolfo, apostando na honestidade. É verdade que eu menti primeiro. Tive medo de que a dona Verônica ficasse brava, mas o Gabriel estava com fome desde de manhã. Ele perdeu o café da manhã e... por culpa dele mesmo. Verônica corta novamente. Não acordou na hora certa. Ele tem 7 anos, dona Verônica. É normal esquecer às vezes. Não é normal uma funcionária questionar decisões dos patrões. Rodolfo levanta a mão pedindo silêncio. Maria, entendo sua preocupação com o Gabriel, mas você precisa respeitar as regras da casa. Se minha esposa decidiu que ele não devia almoçar, você tinha que respeitar. Mas, senhor Rodolfo, criança não pode ficar sem comer o dia inteiro. Isso, Verônica, explode. É exatamente isso que eu estava falando. Ela acha que sabe mais que nós sobre como educar nosso filho. Eu não quis desrespeito. Gabriel não é seu filho, Maria, Rodolfo diz com firmeza. Sei que você tem boas intenções, mas está ultrapassando limites. Maria sente as lágrimas queimando os olhos. Eu só queria ajudar. O menino é tão carinhoso, tão carente que se apega em qualquer pessoa que dá atenção para ele. Verônica completa com frieza. Isso não é saudável. Como assim carente? Ele só precisa de um pouco mais de... De quê, Maria? Rodolfo pergunta, mas sua voz tem uma ede de irritação. De carinho, senhor, de atenção, de alguém que...
Alguém como você? Verônica pergunta com sarcasmo. Uma estranha que apareceu na vida dele há 3 meses. Eu não sou estranha. Eu cuido dele, dou atenção. Você é paga para limpar a casa. Rodolfo se levanta abruptamente. Não para dar conselhos sobre maternidade. O grito ecoa pela sala como um tiro. Maria se encolhe na cadeira, as lágrimas finalmente escorrendo. Desculpe, Sr. Rodolfo, eu não queria... Não queria o quê? Confundir a cabeça de uma criança vulnerável? Fazê-lo se apegar em você como se fosse sua mãe? A palavra mãe sai da boca de Rodolfo como se fosse algo sujo, proibido. Maria sente como se tivesse levado um tapa. Ele nunca disse... Não precisa dizer, Verônica intervém. Qualquer pessoa com 2 olhos vê como ele olha para você. E isso tem que parar. Agora. Rodolfo caminha até a janela, as mãos nas costas. Maria, você é uma boa profissional. Sempre foi pontual, dedicada, cuidadosa com as nossas coisas. Mas isso que está acontecendo não pode continuar. Por favor, Sr. Rodolfo, prometo que vou manter distância do Gabriel. Só vou limpar e... É tarde demais, Verônica diz com satisfação mal disfarçada. O estrago já foi feito. Maria olha de um para o outro, o pânico tomando conta. O que isso quer dizer? Rodolfo se vira, o rosto fechado. Quer dizer que vamos ter que dispensar seus serviços. Não, Maria se levanta de um pulo. Por favor, eu preciso deste emprego. Tenho 2 filhos, eles dependem de mim. Deveria ter pensado nisso antes de se intrometer na nossa família. Verônica responde friamente. Senhor Rodolfo, por favor, eu prometo que não vou mais falar com o Gabriel, não vou mais me meter em nada. Só vou limpar a casa e ir embora. Maria, a voz de Rodolfo é firme, mas não cruel. A decisão já foi tomada. Vou pagar 2 meses de salário como indenização, mas não pode mais trabalhar aqui. Por favor. Maria cai de joelhos no tapete da sala, as mãos unidas em súplica. Meus filhos vão passar fome. O aluguel está atrasado. Eu imploro. O som de passos apressados na escada faz todos olharem para cima. Gabriel aparece correndo, ainda de pijama, os olhos inchados de tanto chorar. Papai, não manda a Maria embora. Gabriel, volta pro teu quarto. Verônica ordena. Não, ela não fez nada de errado, foi culpa minha. O menino corre até Maria e se joga em seus braços, agarrando-se nela como um náufrago se agarra a uma boia. Por favor, papai, ela é boa comigo. Ela me trata como a mamãe tratava. O comentário cai como uma bomba na sala. Rodolfo fica pálido. Verônica aperta os lábios numa linha fina e Maria sente Gabriel tremendo em seus braços. Gabriel... Rodolfo sussurra, a voz quebrada. É verdade, papai. Ela faz comida gostosa. Conversa comigo, não grita. Igualzinha à mamãe. Chega! Verônica explode. Você ouviu, Rodolfo? Ela está manipulando nosso filho, fazendo ele acreditar que pode substituir Helena. Maria se levanta, ainda segurando Gabriel. Eu nunca tentei substituir ninguém. Eu só... Você só o quê? Rodolfo pergunta, os olhos brilhando de uma dor antiga. Eu só tentei dar para ele o que toda criança merece. Amor. A palavra fica suspensa no ar como uma acusação. Rodolfo olha para o filho nos braços de Maria, para Verônica com sua expressão de fúria controlada, para as próprias mãos que tremem. Leva ela daqui, ele sussurra para Verônica. Agora, antes que eu faça algo de que me arrependa. Maria sente Gabriel sendo arrancado de seus braços pelas mãos firmes de Verônica. O menino grita, chora e estende os braços para ela. Maria, não vai embora. Por favor. Shh, meu amor. Maria sussurra através das lágrimas. Você vai ficar bem. Vai crescer forte e... Eu quero você. Eu quero a minha mãe. As palavras atravessam a sala como facadas. Rodolfo fecha os olhos apoiando-se na parede. Verônica aperta o braço de Gabriel com mais força. Cala a boca, Gabriel. Ela não é sua mãe. É sim. Ela me ama. Maria pega a bolsa com mãos trêmulas. Na porta se vira uma última vez. Gabriel a olha por cima do ombro de Verônica, as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno. Eu te amo também, meu menino. Ela sussurra antes de sair da casa, que foi sua segunda morada por 3 meses. A porta se fecha atrás dela com um som final.
abafando os gritos desesperados de Gabriel, que ecoam como uma prece quebrada pelas paredes da mansão. Maria caminha pela Avenida Faria Lima como um fantasma. As lágrimas secaram, mas deixaram trilhas salgadas em suas bochechas. É fim de tarde e a cidade ferve ao seu redor. Executivos apressados, carros de luxo, restaurantes elegantes. Mas ela se sente completamente desconectada de tudo aquilo. No ônibus lotado, aperta a bolsa contra o peito e tenta não pensar nos gritos de Gabriel. Mas a voz do menino ecoa em sua mente como um disco arranhado. Eu quero a minha mãe! Eu quero a minha mãe! Chega em casa quando João e Luísa já voltaram da escola. Eles estão fazendo lição na mesa da cozinha, dividindo o espaço entre cadernos e livros. Quando a veem entrar mais cedo que o normal, os dois levantam os olhos curiosos. Mãe, por que chegou cedo hoje? João pergunta, sempre o mais observador. Maria força um sorriso, mas Luísa, com sua sensibilidade de 9 anos, percebe imediatamente que algo está errado. Mamãe, você está bem? Seus olhos estão vermelhos. Estou um pouco cansada, minha filha. Foi um dia difícil. Maria vai até o fogão e mexe numa panela vazia, só para ter algo que fazer com as mãos. Como vai contar para os filhos que perdeu o emprego? Como vai explicar que não tem dinheiro para o aluguel do mês que vem? Mãe, João se aproxima. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Pergunta simples e direta do filho. Abre as comportas que Maria tentava manter fechadas. Ela desaba numa cadeira e começa a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Mamãe! Luísa corre e se joga em seus braços assustada. João, mais velho e já habituado a ser o homem da casa, fica de pé ao lado dela, a mão pequena no seu ombro. Me perderam do emprego. Maria consegue falar entre soluços. Por quê? João pergunta indignado. Você trabalha mais que todo mundo? É complicado, meu filho. Eu tentei ajudar uma criança que estava precisando, e os pais não gostaram. Luísa se afasta um pouco para olhar no rosto da mãe. Como assim, mãe? O que você fez? Dei comida para um menino que estava com fome. Conversei com ele quando estava triste. Dei carinho quando ele precisava. Mas isso é coisa boa, mãe, Luísa exclama. Por que brigaram com você? Como explicar para uma criança de 9 anos a complexidade das relações humanas? Como contar sobre Verônica e sua crueldade? Calculada, como falar de Rodolfo e sua dor, que o tornou cego para o sofrimento do próprio filho? Às vezes, minha filha, as pessoas não entendem quando tentamos ajudar. João se senta na outra cadeira, o rosto sério demais para seus 12 anos. Mãe, quanto tempo a gente consegue ficar sem você trabalhar? A pergunta prática do filho faz Maria se dar conta da gravidade real da situação. Ela faz as contas mentalmente. Tem o dinheiro da indenização que Rodolfo prometeu, mais uns trocados, na poupança. Talvez 1 mês e meio, no máximo 2 meses, se economizarem muito. Vamos dar um jeito, João, sempre damos. Eu posso pedir para trabalhar no mercado do seu Joaquim, ele oferece, referindo-se ao mercadinho da esquina. Já tenho 12 anos. O coração de Maria se parte. O filho querendo abandonar os estudos para ajudar a família, exatamente como ela fez na mesma idade. Nem pense nisso, João Pedro. Você vai continuar estudando. É o que vai te dar um futuro melhor. Mas... Mãe? Sem mas. Amanhã mesmo eu saio para procurar outro emprego. Naquela noite, depois que as crianças adormecem, Maria fica sozinha na mesa da cozinha com os jornais de classificados abertos à sua frente. As ofertas de emprego para faxineiras são poucas e mal pagas. A maioria exige referências e ela não sabe se pode contar com Rodolfo e Verônica depois do que aconteceu. O telefone toca às 10 da noite. Maria atende esperando ser engano, mas a voz do outro lado a faz congelar. Maria, é a Verônica. Dona Verônica, preciso falar com você. É sobre o Gabriel. Maria sente o coração acelerar. O que aconteceu com ele? Ele não parou de chorar desde que você saiu. Não comeu, não dormiu, não fala com ninguém. Só fica repetindo seu nome. As lágrimas voltam aos olhos de Maria. Como ele está agora? Teve que tomar um calmante para dormir. O médico disse que é trauma de abandono. Eu não abandonei ele. Vocês me mandaram embora. Não ligue para mim nesse... Tom, Verônica responde friamente. Estou ligando para fazer uma proposta. Maria espera em silêncio.
Você pode voltar, mas com condições. Que condições? Você vai trabalhar apenas como faxineira. Não vai conversar com Gabriel além do estritamente necessário. Não vai dar comida para ele sem minha autorização. Não vai consolá-lo quando ele estiver sendo disciplinado. E, principalmente, não vai mais estimular essa fantasia doentia dele de que você é a mãe dele. Maria fecha os olhos. Por um lado, precisa desesperadamente do emprego. Por outro, sabe que voltar nessas condições seria uma tortura para ela e para Gabriel. Eu preciso pensar. Não tem tempo para pensar. Gabriel está fazendo greve de fome. Se você não voltar amanhã, vou ter que interná-lo numa clínica psiquiátrica. Ele é só uma criança, não pode fazer isso com ele. Posso e vou, se for necessário. A escolha é sua, Maria. Volta e segue minhas regras, ou o Gabriel vai para uma instituição. A chantagem é clara e cruel. Verônica sabe exatamente onde acertar para causar mais dor. Se eu voltar, Maria sussurra, promete que não vai machucá-lo. Eu nunca machuquei o Gabriel. Apenas estou educando ele para ser um homem forte, não um menino mimado. Maria pensa em Gabriel sozinho em seu quarto grande e frio, chorando por ela, sem entender por que a pessoa que lhe dava carinho desapareceu de repente. Pensa em seus próprios filhos, que precisam dela para sobreviver. Tudo bem. Ela sussurra finalmente. Eu volto. Ótima decisão, às 7 da manhã como sempre. E Maria? Sim? Não me faça me arrepender de dar uma segunda chance para você. A ligação se encerra e Maria fica sozinha na cozinha escura, sentindo-se como se tivesse acabado de assinar um pacto com o diabo. Do lado de fora, a chuva começa a cair, batendo nas janelas como lágrimas do céu. Maria chega na mansão no dia seguinte com o coração pesado. Seu Antônio, o porteiro, a recebe com surpresa. Dona Maria, pensei que a senhora não ia mais trabalhar aqui. Voltei, seu Antônio. Que bom, o menino Gabriel passou o dia todo perguntando por você ontem. Coitadinho, estava muito triste. Maria apenas acena e segue para a entrada dos fundos. Na cozinha, encontra Verônica tomando seu café da manhã, impecavelmente vestida como sempre. Chegou na hora certa. Espero que tenha entendido bem nossas condições. Entendi, dona Verônica. Ótimo. Gabriel está no quarto. Não subiu para tomar café da manhã. Deixa ele lá. Hoje ele vai aprender que birra não funciona nesta casa. Maria aperta as mãos para não tremer. Posso começar a limpeza, então? Pode. E Maria, nem pense em subir lá em cima sem minha permissão. Durante toda a manhã, Maria limpa a casa mecanicamente, mas sua mente está no segundo andar, imaginando Gabriel sozinho, com fome, sem entender por que ela não pode mais conversar com ele normalmente. Algumas vezes ouve passos no corredor de cima, e seu coração se acelera, mas o menino não desce. Por volta do meio-dia, uma mulher elegante toca a campainha. Maria abre a porta e se depara com uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, roupas caras, mas discretas. Boa tarde. Eu sou Helena Vasconcelos, mãe da primeira esposa do Sr. Rodolfo. Gostaria de falar com meu neto. Maria fica sem saber o que fazer. Verônica não mencionou nada sobre visitas. A dona Verônica saiu para fazer compras. E o Sr. Rodolfo está no trabalho. Eu sei. Vim propositalmente neste horário. Posso entrar? A mulher tem uma autoridade natural que faz Maria recuar e deixá-la passar. Dona Helena entra na sala e olha ao redor com uma expressão triste. Esta casa já foi cheia de vida. Agora parece um museu. A senhora quer que eu chame o Gabriel? Por favor. E se puder, gostaria de conversar com você depois também. Maria sobe as escadas com o coração apertado. Bate levemente na porta do quarto de Gabriel. Gabriel, sua avó Helena está aqui para te ver. A porta se abre imediatamente. Gabriel aparece de pijama, os olhos inchados, o cabelo despenteado. Quando vê Maria, seu rosto se ilumina como se tivesse visto um anjo. Maria, você voltou! Ele se joga em seus braços e Maria, esquecendo-se das regras de Verônica por um momento, o abraça apertado. Pensei que você tinha ido embora para sempre. Ele soluça contra seu peito. Estou aqui, meu anjo. Estou aqui. Por que você não veio me ver? Eu fiquei te chamando a noite inteira. Maria sente as lágrimas queimando. Como explicar para uma criança de 7 anos as crueldades dos adultos?
Tive que resolver umas coisas, meu amor, mas agora estou de volta. Você promete que não vai embora mais? Maria hesita. Não pode fazer uma promessa que talvez não consiga cumprir. Prometo que sempre vou torcer por você, Gabriel. Sempre. Vovó Helena, Gabriel grita de repente, lembrando-se da avó. Eles descem juntos. Dona Helena está na sala, olhando uma foto de Helena, sua filha, que ficava numa mesinha lateral. Vovó. Gabriel corre para ela. Meu neto querido. Ela o abraça com um carinho que Maria não via há meses naquela casa. Como você está magrinho e pálido. Gabriel se aconchega nos braços da avó, e Maria percebe como ele se transforma na presença de alguém que genuinamente o ama. Vovó, a Maria voltou. Ela é igual à mamãe, sabia? Dona Helena olha para Maria com interesse renovado. Mesmo? Conta para a vovó. Ela faz comida gostosa, conversa comigo, me dá carinho, e quando eu chamo ela de mãe, ela não fica brava. Você chama ela de mãe? Gabriel assente inocentemente. Às vezes, quando estamos sozinhos, ela deixa. Dona Helena olha para Maria com uma expressão penetrante, mas não hostil. Entendo. Gabriel, que tal você ir ao banheiro lavar o rosto? Preciso conversar com a Maria. Quando ficam sozinhas, Dona Helena se senta no sofá e indica para Maria fazer o mesmo. Senta aqui, filha, não precisa ter medo. Maria se senta na beirinha da poltrona, tensa. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 meses, senhora. E como o Gabriel estava quando você chegou? Maria hesita, lembrando-se das advertências de Verônica sobre não se meter. Pode falar à vontade, Maria. Eu sei que algo não está certo nesta casa. Ele parecia muito sozinho, triste, carente. E como ele está sendo tratado pela nova esposa do meu ex-genro? A pergunta é direta. E Maria sente que não pode mentir para aqueles olhos bondosos que lembram tanto os de Gabriel. Não muito bem, senhora. Ela é muito rígida com ele. Rígida como? Maria conta sobre os castigos excessivos, a frieza, os episódios de humilhação que presenciou. Dona Helena ouve tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais grave. E ontem? Por que você não estava aqui ontem? Fui demitida, porque dei comida para o Gabriel quando ele estava com fome, e a dona Verônica tinha proibido uma criança de comer. Ela disse que era para ele aprender a ser responsável. Dona Helena fecha os olhos e respira fundo. Minha filha sofreu 3 abortos antes de conseguir ter o Gabriel. Ela o amava mais que a própria vida. Se estivesse viva, mataria qualquer pessoa que fizesse mal ao filho dela. Eu sinto muito, senhora. Sei que sinto por ele o que sentiria por meus próprios filhos. E é por isso que ele se apega tanto em você. Crianças sentem quando o amor é verdadeiro. Gabriel volta correndo, o rosto lavado, mas ainda triste. Vovó, você pode ficar para o almoço? A Maria faz o macarrão mais gostoso do mundo. Infelizmente não posso, meu neto, mas vou conversar com seu pai sobre umas coisas importantes. Sobre o quê? Dona Helena troca um olhar com Maria. Sobre você ficar mais feliz. A Maria vai ficar sempre aqui comigo? Não sei, Gabriel, mas vou fazer o possível para que as pessoas que realmente amam você estejam por perto. Nesse momento, ouvem o barulho de um carro na garagem. Verônica volta das compras mais cedo que o esperado. Gabriel, sobe para o seu quarto, Dona Helena diz rapidamente. Preciso conversar com a Verônica. Gabriel obedece, mas não antes de dar um abraço rápido em Maria. Obrigado por voltar, sussurra em seu ouvido. Verônica entra pela porta da frente carregada de sacolas de compras de lojas caras. Quando vê Dona Helena na sala, seu rosto se fecha. Dona Helena, não sabia que estava vindo. Não costumo avisar quando venho ver meu neto. Espero que não seja problema. Claro que não. Como está? Preocupada. Dona Helena responde secamente. Muito preocupada com o que está acontecendo com o Gabriel. Verônica lança um olhar cortante para Maria. Não sei do que está falando. Sei que sabe. E você também sabe que eu tenho recursos para investigar qualquer coisa que envolva o bem-estar do meu neto. A ameaça é sutil, mas clara. Verônica empalidece ligeiramente. Me dá licença, preciso guardar essas compras. Claro, mas Verônica? Sim, vou voltar mais vezes. E vou ficar de olho. Muito de olho. Dona Helena se levanta, pega a bolsa e se dirige para a porta. Antes de sair, se vira para Maria.
Foi um prazer conhecê-la melhor, Maria. Acho que vamos nos ver mais vezes. A porta se fecha atrás dela, deixando um silêncio tenso na sala. Verônica olha para Maria com ódio mal disfarçado. O que você contou para ela? Nada, dona Verônica. Ela só perguntou como o Gabriel estava. Se descobrir que você fez alguma intriga, não fiz nada. Só respondi as perguntas que ela fez. Verônica sobe as escadas pisando firme, e Maria sabe que a guerra apenas começou. Os dias seguintes são uma dança delicada entre Maria e as regras impostas por Verônica. Durante as manhãs, quando a patroa sai para suas atividades sociais, Maria consegue alguns momentos preciosos com Gabriel. Não são os momentos espontâneos de antes, mas pequenos. Instantes roubados onde pode lhe dar um pouco do carinho que ele tanto precisa. Maria, Gabriel sussurra uma manhã, aproximando-se da cozinha onde ela prepara o almoço. Você está diferente. Como assim, meu amor? Mais triste. E você não sorri mais igual antes. Maria para de picar os legumes e se abaixa na altura do menino. Mesmo correndo o risco de Verônica chegar a qualquer momento, não consegue resistir ao impulso de acariciar o rosto dele. Às vezes os adultos ficam preocupados com algumas coisas, Gabriel. Mas isso não quer dizer que a gente parou de amar as pessoas importantes. Eu também estou preocupado. Com o quê? Com você indo embora de novo. Com papai ficando sempre triste. Com a madrinha gritando comigo quando você não está perto. O último comentário faz o sangue de Maria gelar. Como assim ela grita com você quando eu não estou perto? Gabriel olha para a porta nervoso. Ontem ela disse que se eu continuasse falando sobre você, ia me colocar numa escola longe daqui. Gabriel, se ela fizer ou disser alguma coisa que te machuca, você me conta, está bem? Sempre. O menino assente, mas Maria vê nos seus olhos que ele tem medo de contar a verdade completa. Quantas outras coisas Verônica faz quando não há testemunhas? Naquele mesmo dia, por volta das 3 da tarde, Dona Helena volta. Desta vez, traz consigo um homem de terno que Maria não conhece. Boa tarde, Maria. Este é o Dr. Martins, psicólogo infantil. Gostaria que ele conversasse um pouco com o Gabriel. Verônica não está em casa, mas Maria sabe que não deveria permitir estranhos conversando com Gabriel sem autorização dos pais. Dona Helena, não sei se posso... Maria! Dona Helena coloca a mão gentilmente no braço dela. Sou a avó dele. E estou preocupada, muito preocupada. O Dr. Martins se apresenta com um sorriso caloroso. Não se preocupe, Maria. É apenas uma conversa informal. Quero entender como o Gabriel está emocionalmente. Gabriel desce correndo quando ouve a voz da avó. Nos últimos dias, a presença de Dona Helena tornou-se um oásis de normalidade em sua vida conturbada. Vovó, você voltou? Voltei, sim, e trouxe um amigo que quer conversar com você. O Dr. Martins. Gabriel olha desconfiado para o homem. Ele é médico? Eu não estou doente. Não, não é esse tipo de médico, Gabriel. Dona Helena explica pacientemente. Ele é um médico que conversa com crianças sobre como elas estão se sentindo. Ah, como a Maria faz. A comparação é inocente, mas Dr. Martins e Dona Helena trocam um olhar significativo. Exato. Como a Maria faz. Você gosta quando a Maria conversa com você? Gosto. Ela escuta tudo que eu falo e nunca fica brava. Durante os 45 minutos seguintes, Dr. Martins conversa com Gabriel na sala, enquanto Maria trabalha por perto, fingindo estar concentrada na limpeza, mas ouvindo cada palavra. Gabriel conta sobre os pesadelos que tem desde que a mãe morreu, sobre como sente falta do Rex, seu cachorro, sobre como gosta quando Maria faz comida para ele porque é igualzinha à mamãe. E como você se sente quando a Maria não está aqui? Sozinho. E com medo. Medo de quê? Gabriel hesita, olhando para Maria. Ela faz um gesto encorajador com a cabeça. Da madrinha ficar brava comigo. Ela fica muito brava quando eu choro. E você chora muito? À noite, quando ninguém vê. Porque se ela ouvir, diz que menino não. Chora. Dr. Martins anota algo em seu bloco. Gabriel, se você pudesse pedir 3 coisas mágicas, o que pediria? Gabriel pensa por um momento. Primeira, que minha mãe voltasse do céu. E a segunda, que a Maria pudesse ficar sempre aqui comigo. E a terceira, que meu papai sorrisse de novo igual antes.
Quando a sessão termina, Dr. Martins e Dona Helena se dirigem para o jardim, onde conversam em voz baixa por alguns minutos. Maria vê pela janela que a conversa é séria e, preocupada, Gabriel se aproxima dela na cozinha. Maria, eu falei alguma coisa errada? Claro que não, meu amor. Você foi muito corajoso contando sobre seus sentimentos. Por que a vovó trouxe o doutor? Maria se agacha na altura dele novamente. Porque ela te ama muito e quer ter certeza de que você está bem e feliz. Eu estou feliz quando você está aqui. A simplicidade da declaração corta o coração de Maria. Uma criança de 7 anos não deveria ter que mendigar por afeto e atenção. Gabriel, ela sussurra. Não importa o que aconteça, você sempre vai ser especial para mim. Sempre. Mesmo se um dia eu não puder estar aqui todos os dias, você vai continuar sendo meu menino especial. Como se fosse seu filho de verdade. Como se fosse meu filho do coração. Gabriel sorri, aquele sorriso raro que aparece quando ele se sente verdadeiramente amado. Dona Helena volta sozinha. O Dr. Martins foi embora. Maria, posso falar com você um momento? Elas saem. Para o jardim. Gabriel fica na sala brincando com seus carrinhos, mais animado que nos últimos dias. O que o doutor disse? Maria pergunta, ansiosa. Que Gabriel está apresentando sinais claros de carência afetiva e ansiedade de separação. Ele se refere a você consistentemente como figura maternal e fica em estado de alerta quando não está por perto. Isso é ruim? Não, Maria. Na verdade, o doutor ficou impressionado com a capacidade de recuperação emocional do Gabriel quando você está presente. Você está literalmente salvando a saúde mental dessa criança. Maria sente as lágrimas subirem. Mas a dona Verônica disse que isso não é saudável, que ele está se apegando demais. A dona Verônica está errada, completamente errada. Uma criança traumatizada precisa de vínculos seguros para se recuperar. Você está oferecendo exatamente isso para ele. E o que acontece agora? Dona Helena respira fundo. Agora eu vou conversar com Rodolfo. É hora dele parar de fugir da realidade e enfrentar o que está acontecendo na própria casa. Ele vai me mandar embora de novo. Não se eu conseguir impedir. Maria, você tem meu apoio total. E se for necessário, vou usar todos os recursos que tenho para proteger meu neto. Naquela noite, Maria volta para casa com uma sensação diferente no peito. Pela primeira vez em semanas, sente que não está sozinha nessa batalha. Dona Helena é uma aliada poderosa e a avaliação do psicólogo comprova o que seu coração já sabia. Gabriel precisa dela tanto quanto ela precisa dele. João e Luísa percebem a mudança no humor da mãe. Mãe, você parece mais animada hoje, Luísa observa durante o jantar. É que talvez as coisas estejam começando a melhorar no trabalho, minha filha. Aquele menino que você sempre fala está melhor? João pergunta. Maria sorri, lembrando do sorriso de Gabriel quando ela disse que ele seria sempre seu menino do coração. Está sim, João. Está. E pela primeira vez em semanas, Maria consegue dormir sem pesadelos sobre gritos de uma criança chamando por ela. A conversa entre Dona Helena e Rodolfo acontece numa quinta-feira à noite. Maria não presencia a discussão, mas sente os efeitos na manhã seguinte, quando chega para trabalhar. Rodolfo está na cozinha, algo inusitado para aquela hora. Geralmente ele já havia saído para o escritório quando ela chegava. Ele toma café lentamente, pensativo, e quando ela entra, levanta os olhos com uma expressão que ela não consegue decifrar. Bom dia, Sr. Rodolfo. Bom dia, Maria. Pode sentar um momento? Gostaria de conversar. O coração de Maria dispara. Será que Dona Helena contou sobre a conversa com o psicólogo? Será que ele vai despedi-la definitivamente? Ela se senta na beirinha da cadeira, as mãos cruzadas sobre o colo. Minha ex-sogra veio me procurar ontem. Ele começa, a voz cuidadosa. Contou algumas coisas preocupantes. Maria engole seco, mas não responde. Sobre como o Gabriel está se sentindo. Sobre como ele reagiu quando saiu daqui. Senhor Rodolfo, eu nunca quis causar problemas. Ele levanta a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar. Rodolfo se levanta e caminha até a janela, olhando para o jardim onde Gabriel às vezes brinca sozinho. Perdi minha esposa há 3 anos, e desde então, acho que perdi a mim mesmo também.
Mergulhei no trabalho para não sentir a dor e acabei negligenciando meu filho. A confissão sai, pesada, carregada de culpa. Ele era só um bebê quando Helena morreu. Eu não soube como lidar com uma criança pequena sozinho. Achei que se desse a ele tudo que o dinheiro pode comprar seria suficiente. O senhor fez o que pôde, Maria sussurra. Não, Maria, não fiz. E quando me casei com Verônica, pensei que seria bom para o Gabriel ter uma figura materna. Mas ele para, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de pronunciar. Mas ela não é uma mãe para ele, é isso? Rodolfo fecha os olhos. Helena Vasconcelos me mostrou um relatório de um psicólogo infantil. Gabriel tem sinais de trauma, ansiedade, carência afetiva severa. Senhor Rodolfo, e a única pessoa que consegue tranquilizá-lo, que o faz sorrir, que ele procura quando está com medo, é você. O silêncio que se segue é preenchido apenas pelo tic-tac do relógio da parede. Não sei como isso aconteceu, Maria. Como uma pessoa que trabalha aqui há apenas 3 meses conseguiu criar um vínculo tão forte com meu filho quando eu que sou o pai dele. A voz de Rodolfo falha. Maria vê seus ombros tremendo e, pela primeira vez, compreende que ele não é apenas um patrão rígido, mas um homem perdido na própria dor. Senhor Rodolfo, o senhor ama muito o Gabriel. Qualquer pessoa pode ver isso. Amo, mas não sei como demonstrar. Não sei mais como ser pai. Não é tarde demais para aprender. Ele se vira para ela, os olhos vermelhos. Você acha mesmo? Tenho certeza. Ele fala do senhor com tanto amor. Só precisa de mais atenção, mais presença. Nesse momento, Gabriel aparece na porta da cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. Papai, por que você não foi trabalhar? Rodolfo olha para o filho como se o visse realmente pela primeira vez em meses. Pequeno, frágil, com aqueles olhos iguais aos da mãe, mas carregando uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Resolvi ficar um pouco mais hoje. Que tal tomarmos café da manhã juntos? Os olhos de Gabriel se arregalam de surpresa. De verdade? De verdade. Maria se levanta para preparar o café, mas Rodolfo a detém. Deixa que eu preparo hoje. Você pode sentar com a gente? É uma pergunta estranha vinda de um patrão para uma empregada, mas Maria entende que aquele momento é especial. Rodolfo, desajeitadamente, prepara torradas e esquenta leite para Gabriel. Suas mãos tremem ligeiramente, não de nervosismo, mas de emoção. Papai, você sabe fazer café da manhã? Gabriel pergunta curioso. Estou aprendendo, sua mãe sempre fazia antes. A mamãe fazia panquecas no domingo, Gabriel lembra, animado, com formato de coração. É mesmo? E você gostava? Adorava. A Maria também faz comida gostosa, igual à mamãe. Rodolfo olha para Maria, e ela vê naquele olhar algo que não havia visto antes. Gratidão. A Maria cuidou bem de você quando eu não soube como cuidar. Gabriel assente energicamente. Ela é muito boa comigo. E sabe qual é o meu sonho? Papai? Qual? Que você, eu e a Maria fossemos uma família. Assim eu ia ter um papai que brinca comigo e uma mãe que faz carinho. A inocência da observação atinge Rodolfo em cheio. Ele se senta pesadamente na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Papai, você está bem? Gabriel se aproxima, preocupado. Estou, meu filho. É que eu não sabia que você se sentia sozinho. Mas eu não me sinto mais sozinho quando a Maria está aqui. Rodolfo levanta os olhos e olha diretamente para Maria. Você gostaria de continuar cuidando do Gabriel? Não só limpando a casa, mas realmente cuidando dele? Senhor Rodolfo, como se fosse família. A pergunta fica suspensa no ar. Gabriel olha esperançoso de um para o outro. Eu adoraria, Maria sussurra finalmente. Mas e a dona Verônica? A expressão de Rodolfo se endurece. Verônica vai ter que entender que o bem-estar do meu filho vem em primeiro lugar. Como se tivesse sido chamada pelo nome, Verônica entra na cozinha naquele momento, já vestida para sair. Ela para na porta, observando a cena. Rodolfo, Gabriel e Maria, sentados juntos na mesa, compartilhando um café da manhã. Que coisa doméstica, ela comenta com sarcasmo. Verônica, precisamos conversar. Rodolfo se levanta. Sobre quê? Sobre mudanças que vão acontecer nesta casa. O tom firme de Rodolfo faz Verônica se endireitar. Ela lança um olhar venenoso para Maria.
Que tipo de mudanças? Maria não vai ser mais apenas nossa faxineira. Ela vai ser a cuidadora oficial do Gabriel. O quê? Verônica explode. Você não pode tomar essa decisão sem me consultar. Posso e estou tomando. É minha casa, é meu filho. E eu sou sua esposa. E como esposa, espero que apoie decisões que beneficiam meu filho. Gabriel se encolhe na cadeira, assustado com a discussão. Maria instintivamente coloca o braço ao redor dele. Isso é ridículo, Rodolfo. Uma empregada cuidando do seu filho como se fosse da família. Se ela consegue dar ao meu filho o que ele precisa, então é exatamente isso que ela vai ser. Família. A palavra ecoa na cozinha como uma declaração de guerra. Verônica olha de um para o outro, o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso. Ela sussurra antes de sair pisando firme. Quando a porta bate, Gabriel olha para o pai com admiração. Papai, isso quer dizer que a Maria vai ficar sempre com a gente? Rodolfo sorri, um sorriso genuíno que Maria não via desde que começou a trabalhar ali. Quer dizer que vamos aprender a ser uma família de verdade. E pela primeira vez em 3 anos, a cozinha daquela casa ressoa com o som da felicidade. A declaração de guerra de Verônica não demora para se materializar. Nos dias seguintes à conversa na cozinha, ela desaparece da rotina da casa, saindo cedo e voltando tarde, sempre ao telefone, sempre com aquela expressão calculista que Maria aprendeu a temer. Gabriel, por sua vez, floresce, como uma planta que finalmente recebeu água e sol. Com a permissão oficial do pai para que Maria cuidasse dele, o menino recupera a espontaneidade e a alegria que havia perdido. Ri alto, faz perguntas, pede ajuda com os deveres e, pela primeira vez, desde a morte da mãe, demonstra estar realmente feliz. Maria, posso te chamar de mãe na frente do papai agora? Ele pergunta numa manhã, enquanto ela prepara seu lanche para a escola. Se você quiser, meu amor. Seu papai disse que somos uma família agora. Então você é minha mãe do coração e o papai é meu pai de verdade? Exatamente. Gabriel sorri e abraça suas pernas. Eu sabia que um dia ia ter uma família completa de novo. Rodolfo também parece uma pessoa diferente. Chega mais cedo do trabalho, janta com Gabriel, ajuda com os deveres e pela primeira vez em 3 anos, a casa ecoa com conversas e risadas. Uma tarde, Maria os encontra jogando videogame juntos na sala. Rodolfo rindo das travessuras do filho no jogo. Maria, vem jogar com a gente, Gabriel a chama. Eu não sei jogar essas coisas modernas, ela ri. O papai também não sabia. Eu ensinei. Rodolfo sorri para ela. É verdade. Estou descobrindo que meu filho é um excelente professor. São momentos simples, mas que constroem algo que não existia naquela casa há muito tempo. Intimidade, cumplicidade, amor genuíno. Mas Verônica está preparando seu contra-ataque. Na segunda-feira da semana seguinte, Maria chega ao trabalho e encontra uma movimentação estranha na porta da casa. Há um carro desconhecido estacionado na frente e pessoas de terno conversando com seu Antônio, o porteiro. O que está acontecendo, seu Antônio? Não sei, dona Maria. Chegaram há pouco perguntando sobre a senhora. O coração de Maria acelera. Sobre mim? É da polícia, senhora. Querem falar com a senhora. Maria sente as pernas bambas. Polícia? O que ela poderia ter feito? Maria Aparecida das Graças? Um dos homens de terno se aproxima. Sou eu, delegado Santos. Preciso que venha conosco para prestar alguns esclarecimentos. Esclarecimentos sobre o quê? Sobre acusações de maus tratos contra a criança Gabriel Castanheira. A palavra maus tratos atinge Maria como um raio. Como assim maus tratos? Eu jamais... A senhora tem o direito de acompanhar um advogado. Por enquanto, são apenas esclarecimentos, mas a acusação é séria. Quem me acusou? Isso será esclarecido na delegacia. Mas Maria já sabe a resposta. Só existe uma pessoa capaz de tamanha crueldade. Posso avisar meus patrões? Eles já foram notificados. No caminho para a delegacia, Maria tenta organizar os pensamentos. Como Verônica conseguiu distorcer sua relação com Gabriel a ponto de transformá-la em maus tratos? Na delegacia descobre a extensão da vingança de Verônica. A mulher apresentou fotos de Maria abraçando Gabriel,
gravações de áudio onde ela se refere a ele como meu menino, e o depoimento de uma suposta vizinha que teria visto comportamentos inadequados. Senhora Maria, o delegado explica, entende que qualquer tipo de manipulação psicológica ou tentativa de substituição da figura materna pode ser considerada abuso emocional. Mas eu nunca manipulei nada. O menino estava carente, precisava de carinho. A acusação é de que a senhora deliberadamente criou uma dependência emocional na criança para satisfazer suas próprias necessidades maternas não realizadas. Maria fica sem palavras. Como transformaram seu amor genuíno por Gabriel em algo sujo e criminoso? Posso ver meu patrão. O pai do menino sabe que isso não é verdade. O senhor Castanheira está sendo ouvido em outra sala. As horas passam lentamente. Maria responde a dezenas de perguntas, sempre dizendo a verdade, sempre explicando que apenas ofereceu o carinho que qualquer criança merece. Mas vê nos olhos do delegado uma desconfiança que a machuca profundamente. A senhora tem filhos? Tenho. 2. E trabalha longe deles para cuidar do filho de outros? A pergunta é formulada de forma a soar como uma acusação, como se Maria fosse uma mãe desnaturada que abandona os próprios filhos para se apegar ao filho alheio. Trabalho para sustentar meus filhos. Mas se apegou ao menino Gabriel a ponto de ele chamá-la de mãe. Ele estava carente? Ou a senhora estava? A insinuação é cruel e certeira. Maria sente as lágrimas queimando, mas se recusa a chorar na frente daqueles homens. Por volta das 6 da tarde, um advogado finalmente chega. É enviado por Dona Helena, que soube através de Rodolfo o que estava acontecendo. Maria, não responda mais nenhuma pergunta sem minha presença, ele orienta. Doutor, eu não fiz nada errado. Eu sei, mas alguém está fazendo parecer que você fez. O advogado consegue que Maria seja liberada provisoriamente, mas ela fica sabendo que um processo foi aberto e que está proibida de se aproximar de Gabriel enquanto a investigação não for concluída. Como assim não posso me aproximar dele? É medida protetiva, Maria. Até provarem sua inocência, você não pode ter contato com a criança. Quando Maria chega em casa naquela noite, encontra João e Luísa assistindo televisão. No jornal local, uma matéria sobre empregada acusada de abuso psicológico contra filho de empresário está passando. Seus filhos olham para ela com os olhos arregalados. Mamãe, eles estão falando de você na televisão? Luísa pergunta, assustada. Maria desliga a TV e abraça os 2 filhos. É mentira, meus amores, tudo mentira. Por que alguém mentiria sobre você, mãe? João pergunta indignado. Porque às vezes pessoas más fazem coisas más quando se sentem ameaçadas. Naquela noite, Maria não consegue dormir. Fica imaginando Gabriel sozinho em seu quarto, sem entender por que ela sumiu de novo, por que não está lá para fazer seu lanche da manhã ou conversar sobre seu dia na escola. O telefone toca às 11 da noite. É Rodolfo. Maria, eu sei que você é inocente. Senhor Rodolfo, Verônica confessou. Não diretamente, mas deixou claro que foi ela quem arquitetou tudo isso. E o Gabriel? Como ele está? Destruído. Não para de perguntar por você. Não comeu nada hoje. Maria fecha os olhos, sentindo o coração se partindo. Vou provar sua inocência, Maria. Juro pela memória da minha primeira esposa que vou provar que você é a melhor coisa que aconteceu ao meu filho em 3 anos. Tá, se não conseguir. Vou conseguir, tenho que conseguir. Gabriel precisa de você e eu também preciso que você volte. A ligação termina, mas as palavras de Rodolfo ecoam na mente de Maria a noite inteira. Pela primeira vez, ela percebe que não é apenas Gabriel que se apegou a ela. Ela também se tornou essencial para eles, e Verônica sabe disso. Por isso sua vingança é tão cruel. A verdade começa a se desenrolar 3 dias depois, quando Dona Helena chega na delegacia, acompanhada de uma equipe que ninguém esperava. 2 jornalistas investigativas de um programa de televisão conhecido por expor injustiças sociais. Delegado Santos, Dona Helena se apresenta com a autoridade de quem está habituada a ser respeitada. Gostaria de apresentar algumas evidências sobre o caso Maria das Graças que podem mudar completamente o rumo desta investigação. O delegado, inicialmente relutante,
Aceita ouvir quando as jornalistas explicam que receberam uma denúncia anônima sobre possível manipulação de evidências e falsas acusações. Temos aqui a jornalista principal Paula Mendes abre uma pasta, gravações de áudio fornecidas por uma funcionária da família Castanheira que pediu para manter anonimato. As gravações são devastadoras para Verônica. Em uma delas, ela conversa ao telefone com uma amiga, rindo enquanto descreve como fabricou evidências contra Maria. A idiota se apegou tanto ao moleque que vai ser fácil fazer parecer que ela é uma desequilibrada. A voz de Verônica ecoa na sala da delegacia. Mas isso não é crime? A amiga pergunta na gravação. Crime é uma empregada achar que pode tomar o lugar da patroa ou ensinar uma lição que ela nunca vai esquecer. O delegado fica pálido ouvindo as gravações. Há mais. Verônica instruindo a suposta vizinha sobre o que dizer. Verônica editando fotos para que parecessem mais comprometedoras. Verônica pesquisando na internet sobre como provar abuso psicológico infantil. Onde conseguiram isso? Ele pergunta. A pessoa que forneceu as gravações trabalha na casa há 15 anos. Dona Helena explica. Cozinheira da família. Ela viu como Maria tratava Gabriel com carinho genuíno e não conseguiu ficar calada quando viu as mentiras sendo criadas. Dona Clara, a cozinheira, é chamada para depor. Uma mulher de 60 anos, trabalhando para a família desde antes do nascimento de Gabriel, ela tem a credibilidade que Maria não possui. Aquela menina Maria é um anjo, Clara declara enfaticamente. Vi ela 1000 vezes consolando o pequeno Gabriel quando ele chorava pela mãe. Vi ela dando comida quando a madrasta deixava ele de castigo sem comer. Vi ela ensinando ele a amarrar o sapato, a escovar os dentes, todas as coisas que uma mãe faz. E o que a senhora observou sobre a relação entre a senhora Verônica e Gabriel? Clara respira fundo. Ela não gosta da criança. Nunca gostou. Só se casou com o Dr. Rodolfo pelo dinheiro. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso. E o Gabriel, ele é uma lembrança constante de que ela nunca vai ser a primeira esposa, nunca vai ser a mãe verdadeira dele. Como assim? O menino é igualzinho à falecida senhora Helena. Os mesmos olhos, o mesmo jeito carinhoso. E toda vez que a dona Verônica olha para ele, lembra que está ocupando o lugar de outra pessoa. As jornalistas documentam tudo. Conseguem também depoimentos de seu Antônio, o porteiro, que confirma ter visto várias vezes Verônica gritando com Gabriel no jardim quando achava que ninguém estava olhando. Uma vez vi ela empurrando o menino quando ele tropeçou na frente dela. Ele caiu e ralou o joelho, mas ela disse que tinha sido de propósito para chamar atenção. Dona Helena traz também o relatório completo do psicólogo infantil que havia conversado com Gabriel. Dr. Martins deixou claro em seu parecer que Maria das Graças representa uma figura materna substituta saudável para Gabriel. Longe de ser abusiva, ela está fornecendo o suporte emocional que a criança desesperadamente precisa. O delegado lê o relatório com atenção. Diz aqui que a retirada abrupta desta figura de apoio pode causar traumas severos na criança. Exato. É o que está acontecendo com Gabriel agora. Há 3 dias sem contato com Maria. Ele voltou a ter pesadelos, parou de comer e desenvolveu um quadro de ansiedade aguda. As jornalistas pedem para entrevistar Maria. Inicialmente relutante, ela aceita, quando percebe que pode ser sua única chance de limpar seu nome. Maria, Paula Mendes pergunta diante das câmeras, como a senhora se sente sendo acusada de maltratar uma criança que claramente ama? É a pior dor que já senti na vida, Maria responde, as lágrimas correndo livremente. Perdi meu emprego, estou sendo perseguida legalmente, mas o pior de tudo é saber que Gabriel está sofrendo e achando que eu o abandonei. A senhora tem filhos próprios? Tenho 2. João, de 12, Thanos e Luísa, de 9. Eles são minha vida. E por que se importou tanto com Gabriel? Maria limpa as lágrimas e olha diretamente para a câmera. Porque toda criança merece amor. Toda criança merece alguém que se importe com ela, que escute seus medos, que comemore suas alegrias. Gabriel perdeu a mãe muito pequeno e estava se perdendo na própria tristeza. Eu só queria que ele soubesse que não estava sozinho. Mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego, amor não. Tem preço.
E uma criança feliz vale qualquer sacrifício. A entrevista vai ao ar no mesmo dia. O impacto é imediato. As redes sociais explodem com mensagens de apoio a Maria. Justica para Maria vira um dos assuntos mais comentados do país. Dezenas de pessoas que trabalharam como domésticas compartilham histórias similares, de patrões que as impediram de demonstrar carinho por crianças carentes, de situações onde foram punidas por serem humanas demais com os filhos de seus empregadores. O programa recebe centenas de ligações. Uma delas é particularmente tocante. Uma mulher que trabalhou na casa de Verônica antes do casamento. Ela demitiu 3 babás em 6 meses, a mulher conta, sempre com a mesma desculpa, que elas estavam se intrometendo demais ou criando vínculos inadequados. Agora eu entendo. Ela não suporta que alguém seja melhor com crianças do que ela. Rodolfo também dá uma entrevista devastadora para Verônica. Diante das câmeras, ele conta sobre os 3 anos de luto que o cegaram para as necessidades do próprio filho. Maria salvou meu menino, e eu quase a perdi por ouvir as mentiras de uma mulher que se casou comigo por interesse e vê meu filho como um obstáculo. O senhor está dizendo que sua esposa inventou essas acusações? Estou dizendo que as evidências falam por si, e que um pai que realmente ama o filho sabe reconhecer quando alguém cuida dele com amor verdadeiro. E agora? Agora vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para trazer Maria de volta para nossa família, porque é isso que ela é, família. A entrevista termina com Rodolfo fazendo um apelo direto. Maria, se estiver assistindo, quero que saiba que Gabriel e eu estamos esperando por você. Nossa casa não é um lar sem você. Naquela noite, Maria assiste ao programa junto com João e Luísa. Quando a entrevista de Rodolfo termina, seus filhos a abraçam. Mamãe, Luísa sussurra, você vai voltar para lá? Não sei, minha filha. Depende de muitas coisas. Eu acho que você devia voltar, João diz. Aquele menino precisa de você. E vocês? Não precisam da mãe de vocês? A gente sempre vai precisar. João sorri. Mas a gente pode dividir. O telefone não para de tocar. São jornalistas, advogados oferecendo ajuda gratuita, pessoas desconhecidas oferecendo apoio. Mas a ligação que Maria mais espera, de Gabriel, não vem. Ainda não. Mas pela primeira vez em dias, ela sente que pode vir. A reviravolta final acontece numa manhã fria de sexta-feira, quando Verônica é chamada para depor novamente na delegacia. Desta vez, não é mais apenas sobre as falsas acusações contra Maria, mas sobre possível crime de denunciação caluniosa e manipulação de menores. O advogado de defesa de Verônica tenta minimizar a situação, mas as evidências são esmagadoras. Além das gravações obtidas por Dona Helena, surgiram novos testemunhos e até mesmo registros médicos de Gabriel que comprovam a deterioração de sua saúde mental nos períodos em que foi privado do contato com Maria. Senhora Verônica, o delegado é direto, as evidências apontam que a senhora fabricou deliberadamente acusações contra Maria das Graças. Isso constitui crime de denunciação caluniosa, que pode resultar em prisão. Verônica, pela primeira vez desde que Maria a conhece, parece vulnerável. Seu verniz de sofisticação racha quando percebe que sua vingança se voltou contra ela mesma. Eu estava apenas protegendo meu enteado de uma influência inadequada. Fabricando provas, instruindo testemunhas falsas, editando fotografias. Não foi assim. Temos tudo gravado, senhora. Sua própria voz confessando que fabricou evidências. Nesse momento, Rodolfo entra na sala acompanhado de Dona Helena. Seu rosto não demonstra raiva, mas uma frieza que é ainda mais devastadora. Verônica, ele diz calmamente, pedi meu advogado para preparar os papéis do divórcio. Rodolfo, você não pode... Posso e vou. Não apenas pelo que fez com Maria, mas pelo que fez com meu filho. Gabriel está bem. Dona Helena interrompe aliviada. Conseguimos trazê-lo do hospital esta manhã, mas ele só melhorou quando soube que Maria estava sendo inocentada. Maria, que aguardava do lado de fora, é chamada para dentro da sala. Quando vê Verônica, agora sem a máscara de arrogância, sente uma pontada de pena apesar de tudo. Maria, Verônica sussurra, removendo os óculos escuros caros.
revelando olhos vermelhos e inchados. Eu sinto muito. Dona Verônica, não, deixa eu falar. Verônica respira fundo. Eu sempre tive medo. Medo de que Rodolfo percebesse que eu não sabia como amar o filho dele. Medo de que Gabriel nunca me aceitasse de verdade. E quando você chegou, vi como ele respondia ao seu carinho, como sorria para você. Sua voz falha. Percebi que você conseguiu em 3 meses o que eu não consegui em 6. E ao invés de aprender contigo, quis te destruir. O silêncio na sala é pesado. Maria olha para aquela mulher que causou tanto sofrimento, mas vê agora apenas alguém perdida na própria insegurança. Dona Verônica, toda criança precisa de amor. Não era uma competição. Era para mim. E isso me transformou numa pessoa cruel. O delegado intervém. Senhora Verônica, em vista dos novos desenvolvimentos, ela está sendo autuada por denunciação caluniosa. O juiz determinará se haverá prisão preventiva. Verônica assente. Derrotada. Entendo, mereço pagar pelo que fiz. Também está perdendo todos os direitos sobre bens do casamento, Rodolfo acrescenta. O acordo pré-nupcial é claro sobre infidelidade e crimes contra membros da família. Gabriel, como ele está? Verônica pergunta baixinho. Assustado, confuso, mas se recuperando, Dona Helena responde. Está em casa com Clara, esperando Maria voltar. Maria se levanta. Posso ir vê-lo agora? É exatamente o que ele mais quer. Rodolfo sorri pela primeira vez em dias. O caminho de volta para a mansão parece eterno. Maria sente o coração batendo descompassado, ansiosa para reencontrar Gabriel, mas também nervosa sobre como será recebida por ele depois de tudo o que aconteceu. Quando chegam à casa, seu Antônio abre o portão com um sorriso radiante. Dona Maria, que alegria vê-la de volta. Obrigada, seu Antônio. O menino Gabriel não parou de perguntar por você. Está na cozinha com a Dona Clara. Maria entra pela porta dos fundos, como sempre fez. Na cozinha, Gabriel está sentado à mesa, mexendo distraidamente num prato de sopa que Clara preparou. Quando ouve seus passos, levanta os olhos e congela. Maria? Sussurra, como se não acreditasse no que vê. Oi, meu amor. Gabriel salta da cadeira e corre para ela, jogando-se em seus braços com uma força que quase a derruba. Ele chora. Ela chora. Clara chora assistindo à cena. Pensei que você tinha morrido, Gabriel soluça. Pensei que nunca mais ia te ver. Estou aqui, meu menino. Estou aqui e não vou embora mais. Promete? Promete mesmo? Maria olha para Rodolfo, que observa a cena da porta. Ele assente com a cabeça. Prometo. Agora somos uma família de verdade. Gabriel se afasta um pouco para olhá-la. A madrinha foi embora? Foi. E não vai mais voltar. Ela era má com você? Estava confusa, Gabriel. Às vezes adultos fazem coisas erradas quando estão confusos. Mas você me perdoa por ela ter sido má? A pergunta inocente parte o coração de Maria. Meu amor, você não tem culpa nenhuma do que os adultos fazem, nunca teve. Rodolfo se aproxima e coloca a mão no ombro do filho. Gabriel, a Maria vai morar aqui com a gente agora, de verdade. Não como empregada, mas como família. Como mãe? Gabriel pergunta esperançoso. Como mãe do coração, Maria confirma. Se você quiser. Eu quero. Desde o primeiro dia eu queria. À noite, depois que Gabriel adormece, pela primeira vez em dias sem pesadelos, Maria e Rodolfo conversam na sala. Maria, preciso te pedir desculpas, ele começa. Por tudo. Por ter acreditado nas mentiras, por ter deixado que chegasse a esse ponto, por ter sido um pai ausente. Senhor Rodolfo. Rodolfo. Apenas Rodolfo. Somos família agora. Maria sorri. Rodolfo, você estava sofrendo. Luto faz coisas terríveis com as pessoas. Não é desculpa. Meu filho quase foi destruído por causa da minha cegueira. Mas não foi. Ele está bem. Está aqui. Está amado. Rodolfo olha para ela com uma expressão que mistura gratidão e algo mais profundo. Maria, eu não sei como agradecer o que você fez por ele. Por nós. Não precisa agradecer. Família não agradece família. A palavra ecoa na sala como uma promessa. Depois de meses de batalhas, mentiras e sofrimento, finalmente há paz naquela casa. E seus filhos? Rodolfo pergunta. João e Luísa. Quero conhecê-los. Eles vão adorar conhecer Gabriel também.
Então vamos ser uma família grande? Maria ri. Um som que não se ouvia naquela casa há muito tempo. Vamos ser uma família feliz. Lá em cima, Gabriel dorme tranquilamente pela primeira vez em semanas, sonhando com um futuro onde nunca mais terá que escolher entre o pai que ama e a mãe do coração que finalmente pode chamar de sua. 2 anos depois, a manhã de sábado na casa dos Castanheira ressoa com uma sinfonia que nunca existiu antes. Risadas de crianças, conversas animadas e o barulho gostoso de uma família vivendo plenamente. Na cozinha ampla, Maria prepara panquecas em formato de coração, a receita que Gabriel lembrava da mãe biológica e que agora se tornou tradição nos finais de semana. Gabriel, agora com 9 anos, ajuda misturando a massa, enquanto João, de 14, ensina Luísa, de 11, a fazer suco de laranja sem fazer sujeira. Maria, Rodolfo entra na cozinha já vestido para correr no parque. O pessoal do instituto ligou. Mais 5 famílias se inscreveram para o programa desta semana. Que maravilha! Maria sorri virando uma panqueca perfeita. Gabriel, você lembra o que vamos conversar com essas famílias hoje? Que toda criança merece amor e que os adultos às vezes precisam de ajuda para lembrar disso. Gabriel responde prontamente, orgulhoso de ser parte ativa do projeto. O Instituto Mãos do Coração nasceu da experiência dolorosa que viveram. Maria, com o apoio financeiro de Rodolfo e a assessoria jurídica de Dona Helena, criou um espaço onde famílias em crise podem receber orientação, onde crianças carentes encontram atividades e carinho, e onde cuidadores domésticos aprendem sobre desenvolvimento infantil e direitos trabalhistas. Mãe. Luísa sempre chama Maria de mãe, mesmo sabendo que Gabriel também a chama assim. Posso contar para as crianças novas sobre como era antes de vocês virarem nossa família? Pode, minha filha. Suas histórias ajudam outras crianças a entenderem que famílias podem se formar de jeitos diferentes. João, sempre, o mais observador, comenta enquanto corta frutas. É engraçado pensar que há 2 anos a gente nem se conhecia, e agora não consigo imaginar nossa família sem o Gabriel e o tio Rodolfo. E eu não consigo imaginar sem vocês, Gabriel exclama, respingando um pouco de massa na bancada. Rodolfo sorri observando a cena. A transformação em sua própria vida ainda o surpreende às vezes. O empresário workahólico deu lugar a um pai presente, que descobriu que reuniões podem esperar quando o filho tem uma apresentação na escola, que sucesso sem família para dividir não tem sentido. Aliás, ele anuncia, tenho uma novidade para vocês. Todos param o que estão fazendo e olham para ele, expectantes. A construtora vai patrocinar a construção de 3 novos espaços do Instituto Mãos do Coração em comunidades carentes da cidade. Sério, pai? Gabriel pula de alegria. Sério, e vocês vão me ajudar a escolher os locais. Maria sente os olhos marejarem. 2 anos atrás, estava desesperada numa delegacia, acusada de crimes que nunca cometeu. Hoje, seu trabalho com crianças carentes se expandiu para beneficiar centenas de famílias. Depois do café da manhã, eles se dirigem para o Instituto, localizado numa casa ampla no bairro da Liberdade. É sábado, o dia que dedicam para atender famílias que enfrentam dificuldades similares às que eles viveram. Na sala principal, 5 famílias aguardam. Maria reconhece imediatamente os sinais. Crianças tímidas se escondendo atrás dos pais, adultos com expressões de quem carrega culpa ou dor, olhares que pedem ajuda, mas têm medo de demonstrar vulnerabilidade. Boa tarde, pessoal. Maria se apresenta com o sorriso caloroso que se tornou sua marca registrada. Eu sou a Maria, e esta é minha família. Gabriel se adianta. Eu sou o Gabriel. Há 2 anos eu era muito triste, mas agora sou feliz porque encontrei uma mãe do coração. Uma menina de aproximadamente 6 anos levanta timidamente a mão. Como você encontrou uma mãe do coração? Na verdade, Gabriel responde com a sabedoria de seus 9 anos. Ela me encontrou. Estava disfarçada de faxineira. As risadas que se seguem quebram o gelo, e Maria sente aquela sensação familiar de estar exatamente onde deveria estar. Durante a tarde, eles ouvem histórias de madrastas que não sabem como se relacionar com enteados, de pais ausentes mergulhados no trabalho, de crianças que se sentem invisíveis nas próprias casas.
mas também oferecem soluções práticas, terapia familiar, grupos de apoio, atividades onde adultos e crianças podem se redescobrir. O amor não é automático. Maria explica para uma madrasta jovem que chora ao contar sobre as dificuldades com a enteada de 8 anos. Mas pode ser construído, tijolinho por tijolinho, gesto por gesto, dia por dia. E se ela nunca me aceitar? Gabriel se aproxima da mulher. Sabe o que me fez gostar da Maria no primeiro dia? O quê? Ela cortou minha fruta em formato de estrela. Era pequeno, mas mostrou que ela se importava comigo. Rodolfo complementa. Às vezes um gesto simples vale mais que 1000 palavras complicadas. No final da tarde, quando as famílias vão embora com sorrisos mais esperançosos, Maria recebe uma ligação inesperada. Alô? Maria? É a Verônica. O silêncio que se segue é carregado de história. Verônica cumpriu 6 meses de prisão em regime semiaberto e teve que fazer trabalho comunitário com crianças carentes. Hoje trabalha como voluntária numa ONG que cuida de crianças órfãs. Como você está? Maria pergunta genuinamente. Melhor, diferente. Aprendi muita coisa sobre mim mesma, sobre como o medo pode transformar pessoas em monstros. Verônica, não, deixa eu falar. Quero pedir desculpas, de verdade, e quero dizer que estou orgulhosa do que você construiu. Li sobre o Instituto nos jornais. Obrigada. Gabriel, como ele está? Feliz, realmente feliz. Fico contente. Ele merece ser feliz. A ligação termina cordialmente. Maria sabe que alguns ferimentos nunca cicatrizam completamente, mas o perdão trouxe leveza para seu coração. Naquela noite, depois que as crianças adormecem nos seus respectivos quartos, Gabriel no quarto que foi da primeira mãe, João e Luísa nos quartos que Rodolfo fez questão de decorar pessoalmente, Maria e Rodolfo se sentam no jardim da casa. Você se arrepende de alguma coisa? Ele pergunta, segurando a mão dela. Do sofrimento? Sim, mas não do caminho que nos trouxe até aqui. Nem eu. Gabriel ganhou não só uma mãe, mas irmãos. Eu ganhei uma família completa. E centenas de crianças ganharam esperança através do Instituto. Maria olha para o céu estrelado. Sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que amor verdadeiro não compete. Ele multiplica. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Rodolfo sorri e beija sua testa. Acho que essa é a lição mais importante que podemos deixar para nossos filhos. Nossos filhos, Maria repete, saboreando as palavras. Gosto como isso soa. Dentro da casa, Gabriel acorda no meio da noite e, sem pesadelos pela primeira vez em anos permanentes, sussurra no escuro. Obrigado, mãe do coração. Sabendo que Maria pode não ouvir suas palavras, mas certamente sente seu amor. E agora me diz, qual a sua opinião sobre como o amor pode transformar e curar mesmo as situações mais difíceis? Quero muito saber nos comentários. E lembra de se inscrever para acompanhar as próximas histórias que estão chegando.